Olá, como é bom estar com vocês nesse domingo. Mais um dia na presença do Senhor. Esse é o nosso nono dia, mas também hoje é o dia da terceira mensagem da série de mensagem Paz. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versículos de 1 a 9. Leia comigo aí. Eu estou na Bíblia Viva. Quando Jesus entrou em Jericó, estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro, ao lado da estrada, para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois eu preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa, com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão. É um texto muito conhecido. Sempre a gente, provavelmente você já ouviu falar da história de Zaqueu, do homem de pequena estatura que queria ver Jesus. E ele conseguiu, e Jesus foi até a casa dele e ele disse que devolveria aquilo que ele tinha pegado dos outros 4 vezes mais. É uma história muito conhecida. Mas esse texto me faz fazer duas perguntas nessa hora. Queria fazer duas perguntas baseadas nesse texto. A primeira é: por que Zaqueu procurava saber quem era Jesus? Por que Zaqueu queria saber quem era Jesus? O texto diz isso, que ele foi para saber quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. A gente vê isso no versículo 2. Quem era Jesus? Provavelmente ele queria saber quem era Jesus porque ele já ouvia falar sobre Jesus e algumas coisas que Jesus havia feito. E entre algumas coisas que Jesus havia feito, eu quero enumerar algumas delas agora. Jesus havia transformado água em vinho. Provavelmente Zaqueu já tinha ouvido falar dessa história, onde Jesus foi em um casamento e lá ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus sobre a terra. E o que me chama a atenção é que Jesus proveu o sobrenatural quando o vinho acabou. Quando o vinho havia acabado naquela festa, não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer, Jesus simplesmente pegou uma água e transformou em vinho. Mas outra coisa que provavelmente Zaqueu também ouviu falar a respeito de Jesus foi que Jesus havia feito que pescadores pegassem 1 tonelada de peixes na chamada pesca maravilhosa. Quando aqueles pescadores já não tinham mais força, quando eles haviam pescado a noite toda, Jesus diz para eles: lancem a rede do outro lado. E uma grande quantidade de peixes veio, ao ponto do barco que estava carregando as redes quase vir a pico, quase afundar, quase capotar. Ele quase aconteceu isso com aquele barco. Ele teve que chamar a ajuda de outros barcos para ajudá-lo. Ou seja, quando a força daqueles pescadores havia acabado, Jesus proveu peixe, proveu o sustento. Olhando para os nossos dias hoje, fazendo uma rápida menção, talvez você seja um dono de empresa. Talvez você olhe para a sua empresa e diga que ela está a ponto de acabar devido ao tempo que estamos parados, ao tempo que não podemos abrir. Talvez você esteja pensando hoje: a minha empresa vai falir. Mas Jesus mandou os peixes. Jesus proveu os peixes. Jesus proveu sobre a vida
daqueles trabalhadores. Ele pode também fazer isso na sua empresa, na sua vida. Mas voltando a Zaqueu, mas também sempre aproveitando para meditar naquilo que é para os nossos dias hoje, provavelmente Zaqueu ouviu falar da multiplicação dos pães e peixes. Quando uma multidão estava lá de mais de 5.000 homens, sem ter o que comer, e os discípulos de Jesus falaram: despede a multidão para que eles vão pelas vizinhanças e ali eles achem alimento. Jesus disse: o que vocês têm na mão? O que vocês têm por aí? E aí eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus olhou e disse: tragam ele para mim. E Jesus pegou os pães e os peixes, levantou os céus e deu graças. E a Bíblia fala que a multidão de 5 homens, sem contar as mulheres e crianças, comeram, se alimentaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, Jesus proveu o alimento quando tudo acabou. Quando não tinha mais, quando a escassez foi total, Jesus proveu o alimento. Provavelmente Zaqueu ouviu falar disso. E Zaqueu também provavelmente já ouviu falar das curas e transformação na vida de muitas pessoas. Se você ver o texto do Lucas 18, você vai ver que eles acabaram de fazer um milagre. E eles entram em Jericó. Ou seja, os rumores, as notícias de que Jesus fazia milagres, que Jesus transformava vidas, era real. E Zaqueu queria conhecer esse homem. Zaqueu queria conhecer esse Jesus, que era capaz de fazer grandes coisas, que era capaz de mudar a vida de muitas pessoas, que era capaz de prover todas as necessidades que as pessoas tinham, de cura financeira, emocional, espiritual. Jesus era capaz de prover tudo isso. Então a primeira pergunta que esse texto me faz: por que Zaqueu queria ver Jesus, conhecer intimamente Jesus? Porque ele sabia, ele ouvia falar dos milagres que Jesus tinha realizado. Por isso, ele queria realmente confirmar se esse Jesus era real, se esse Jesus realmente existia. E a segunda